Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a aula 5 do curso completo de Química que eu estou preparando. Então, se você ainda não assistiu às anteriores, te convido a acessar a playlist completa, tá? E assistir desde a primeira aula, porque elas são base para entender essa aula aqui. Bom, nessa aula eu vou estar falando sobre as propriedades da matéria, como propriedades específicas, organolépticas e gerais, e explicar um pouquinho de cada uma. Então, aqui eu vou abordar a definição de propriedades, então, o que são propriedades. As propriedades gerais, vou explicar a definição e dar os exemplos. As propriedades organolépticas também, eu vou explicar o que são e dar os exemplos. E essas propriedades específicas também explicando o que são e dando os exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, o que é substância, né? Substância é uma porção de matéria que tem propriedades características. Cada substância tem suas propriedades características. Algumas substâncias têm propriedades que a gente chama de gerais, que são comuns a todas as matérias, mas para a gente diferenciar uma substância de outra, a gente precisa levar em consideração quais são as características de cada uma. Então, as propriedades são características de cada tipo de material. Aí nós temos as propriedades gerais, que são propriedades comuns a todos os materiais. As propriedades organolépticas, que são as propriedades que a gente sente com os nossos órgãos dos sentidos. Por exemplo, a cor, o cheiro, o tato. Então, essas são as propriedades organolépticas. E as propriedades específicas são aquelas propriedades que são específicas de cada material e são utilizadas para identificar o material e diferenciar um material do outro. Primeiro eu vou falar sobre as propriedades gerais. Então, como eu disse, as propriedades gerais são comuns a todos os materiais. Então, todos os materiais têm essas propriedades. Por exemplo, extensão. O que é extensão? É a propriedade da matéria ocupar um lugar no espaço medido pelo seu volume. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse cubo e eu tenho essa água dentro desse cubo. Essa água ocupa esse determinado volume nesse espaço. Então, todo material tem a propriedade de ocupar um lugar no espaço. Você aí, sentado na sua cadeira, na sua cama, onde você estiver, está ocupando um lugar no espaço. Então, essa é a propriedade geral que todas as substâncias possuem, que a gente chama de extensão. Então, a extensão é a propriedade de ocupar um lugar no espaço e a gente mede essa propriedade de acordo com o volume. Tá bom? Na aula 2 eu explico o que é volume, então se você ainda não conferiu, vai dar uma olhadinha que eu dou uma aula mais detalhada sobre volume. Outra propriedade geral é a massa, que nada mais é do que a quantidade de matéria que forma um corpo. Então, a massa é o quanto de matéria tem no nosso corpo e a gente mede, por exemplo, numa balança. Tá? Então, massa é outra propriedade geral que toda substância possui, que é a quantidade de matéria que forma um determinado corpo. Então, quanto de matéria existe naquele corpo. Outra propriedade comum, geral, é a inércia. O que é a inércia? É a capacidade de eu manter o meu estado de repouso ou de movimento até que uma força haja em contrário. Por exemplo, aqui no ônibus, as pessoas estão nesse ônibus e estão se movimentando na mesma velocidade do ônibus. Então, vamos supor que elas estão a 40 km por hora. Se o ônibus acelera, aquele corpo tem a tendência de manter a mesma velocidade anterior. Por isso que a gente vai para trás, porque a gente tende a manter a velocidade de 30 km por hora. Então, vamos supor, aquele ônibus estava a 30 km por hora, então nosso corpo estava a 30, de repente ele acelerou. Ele acelerou, por exemplo, a 100. Até o nosso corpo entrar novamente no 100 km por hora, de acordo com o ônibus, a gente tende a manter o mesmo estado. Então, a gente tende a manter os 30 km por hora. Por isso que a gente vai para trás. O oposto também é verdadeiro. Por exemplo, quando a gente está no ônibus e ele está se movimentando, de repente ele freia. A gente tem a tendência de manter o movimento. Então, vamos supor que o ônibus estava a 30 km por hora e ele freou. Na hora que ele freia, o nosso corpo tende a manter os 30 km por hora. Então, por isso que a gente vai
para frente, a gente tem tendência de ir para frente quando a gente está num carro, num automóvel que freia bruscamente. Então, essa é a propriedade da inércia, que é a capacidade de eu manter o meu estado de repouso ou de movimento. Então, se eu estou em repouso, até que uma força age em contrária, eu vou manter em repouso. Se eu estou em movimento, vou manter aquele movimento até que uma força contrária haja sobre ele. Outra propriedade é a impenetrabilidade, que é o que? Diferentes corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, vamos supor aqui, eu tenho esse volume de água, então vamos pôr volume 1, nesse recipiente, e daí eu coloquei um objeto aqui, por exemplo, uma bolinha. Essa água e essa bolinha não pode ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, o que acontece? A água se desloca. Eu não coloquei mais água aqui, mas essa diferença na medição que vocês estão vendo aqui, na verdade, é a água que se deslocou. Eu não coloquei mais água, ela apenas se deslocou porque a bolinha está ocupando aquele espaço dela anteriormente, tá? Então, o quanto essa bolinha está ocupando de espaço é o quanto essa água se movimentou, que seria o volume. Então, a gente consegue medir o volume dessa bolinha quando a gente mede o volume que foi movimentado aqui da água. Então, essa é a propriedade da impenetrabilidade, que é o que? Diferentes corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Outra propriedade muito importante é a compressibilidade, que é o que? É a redução do volume ao ser submetido a uma pressão. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma seringa, se eu coloco uma pressão, vai diminuir o volume dessa seringa. Isso é compressibilidade. Todos os corpos têm essa propriedade de serem comprimidos, de diminuírem o volume deles quando submetido a uma pressão. Claro que, por exemplo, quando é um corpo no estado gasoso, essa propriedade é muito mais fácil da gente visualizar, porque eu consigo comprimir muito mais. Mas se é no estado sólido, eu consigo, mas eu vou precisar aplicar muito mais força, por exemplo, vou precisar de usar um compressor, alguma coisa para estar diminuindo o volume desse sólido. Mas toda a matéria tem essa propriedade da compressibilidade, que é o que? Redução do volume quando submetido a uma pressão. Outra propriedade, elasticidade. Então, elasticidade é fácil, a gente lembra de elástico. Então, elástico é o quê? Quando eu movimento esse elástico, ele tende a voltar à forma original quando eu paro de movimentar. Então, cessada a força, ele tem a tendência de voltar ao estado original dele. Então, isso é elasticidade. Então, quando eu estiro o elástico, mas eu solto, esse elástico vai voltar à forma dele original quando eu soltar ele. Então, isso é elasticidade, a propriedade de eu voltar ao meu formato original quando eu paro de exercer uma força sobre aquela matéria. Outra propriedade geral é a indestrutibilidade. O que é isso? A matéria não pode ser criada nem destruída, ela pode ser apenas transformada. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho um pedaço de madeira aqui. Eu não consigo destruir essa matéria. E, por exemplo, se eu tacar fogo, eu não estou destruindo, eu apenas estou transformando. Aquela matéria que era no formato de madeira se transformou em pó, em cinza. Mas ele não foi destruído, ela apenas foi transformado. Então, essa é a propriedade muito importante da indestrutibilidade, ou seja, a matéria não pode ser destruída, ela apenas pode ser transformada. Outra propriedade geral, a condutibilidade. Então, é a condução, a propriedade de conduzir corrente elétrica ou calor. Nem todas as matérias têm a possibilidade de conduzir, algumas são isolantes, mas em certo degrau elas conduzem. Umas muito menos, umas muito mais. Por exemplo, a borracha, ela vai conduzir muito menos calor ou corrente elétrica, enquanto o ferro dessa panela vai conduzir muito mais. Então, em certo grau, todas têm essa propriedade de conduzir corrente elétrica ou calor, mas em diferentes intensidades, cada uma conduz diferentemente. Então, essa é a propriedade da condutibilidade, de conduzir corrente elétrica ou calor. Agora eu vou falar sobre as propriedades organolépticas. Essas propriedades, elas são utilizadas como indicador, mas não como identificação de substância. Então, se eu cheiro uma substância, eu não posso dizer com certeza que substância é aquela.
porque diferentes substâncias podem ter o mesmo cheiro, o mesmo odor, a mesma cor, mas não necessariamente aquilo me diz que ela é a mesma substância. Então, propriedades organolépticas são aquelas que a gente sente com os nossos sentidos. Por exemplo, a cor, a gente está vendo com os nossos olhos, com a visão. Então, mas como eu falei, eu não posso utilizar a cor como um critério de identificação, apenas como indicador. O que é isso? O indicador, esse é por exemplo, vamos supor que numa reação química aquela substância é vermelha. Aí isso me indica uma série de listas de substâncias que ela pode indicar, que ela pode ser, mas não necessariamente que ela seja. Eu preciso utilizar vários indicadores para poder concluir qual é aquela substância que eu estou analisando, tá? Então, cor cada substância tem sua cor, é uma propriedade organoléptica que eu não posso utilizar como classificação. Outra propriedade, o sabor. Então, com o nosso paladar, por exemplo, sabor azedo, sabor doce, sabor salgado. Essas propriedades são propriedades organolépticas que também são indicadores, mas não podem ser utilizadas como identificação, tá? Outra propriedade organoléptica, o cheiro, então, com o nosso olfato. Então, por exemplo, quando eu cheiro uma flor, ela tem aquele odor específico, aquele cheiro específico, mas eu não posso utilizar como identificação. E o brilho, né? Diferentes substâncias têm diferentes brilhos, por exemplo, o diamante tem esse brilho, um ferro, um alumínio tem um brilho. Então, é outra propriedade que a gente enxerga com os nossos olhos. Bom, agora eu vou falar das propriedades que são utilizadas para identificar substâncias, que são as propriedades específicas. Elas são particulares e exclusivas de cada material. Aí sim, eu posso utilizar as propriedades específicas para identificar minha substância. Por exemplo, o ponto de fusão, né? Então, na aula 4 eu expliquei direitinho o que era ponto de fusão, de ebulição. Então, se você não olhou lá, vai lá e dá uma conferida antes, tá bom? Então, ponto de fusão é o quê? É quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição, quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Cada material tem o seu específico ponto de fusão e de ebulição, tá? Outra propriedade exclusiva, específica, é a densidade. Então, também eu tenho uma aula 3, eu falei sobre densidade, então volta lá, que está bem detalhada aquela aula. Mas aqui bem rápido para vocês. Densidade é a quantidade de massa que aquele material ocupa num determinado volume, tá? Então, densidade é a massa sobre volume, é o quanto de matéria aquele material ocupa num determinado volume. Também é um indicador, também é uma propriedade específica. Calor específico. Calor específico é a quantidade de calor que eu preciso para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama do material. Então, vamos pôr aqui um exemplo. Para a água, vamos supor que essa água está a 14,5 graus Celsius. Se eu quiser aumentar a temperatura em 1 grau daquela água, vamos supor que aqui eu tenho 1 grama de água. Eu tenho que dar para esse sistema 1 caloria. Então, quando eu coloco 1 caloria de calor nesse sistema aqui, nesse primeiro sistema, essa água vai aumentar de temperatura de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Então, o calor específico da água é 1 caloria por 1 grama de um material aumenta em 1 grau a temperatura. Então, isso é calor específico. Também eu vou ter uma aula específica sobre isso, tá? Então, isso aqui é só uma introdução. Então, o calor específico é a quantidade de calor que eu preciso para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama daquele material. Então, no caso da água, se eu quero aumentar 1 grau, eu preciso dar 1 caloria para ele aumentar 1 grau para cada grama de água. Se eu tiver 10 gramas de água, eu tenho que dar 10 calorias e assim vai. Outra propriedade específica é a solubilidade, que é a máxima quantidade de material que pode ser dissolvida em um certo líquido a uma dada temperatura. Então, por exemplo, aqui eu tenho diferentes, eu tenho o mesmo volume de água, mas eu estou colocando diferentes quantidades de soluto, né, do sólido. Então, no primeiro eu coloquei bem pouco, então nem aparece quase, então dissolveu tudo.
No segundo eu coloquei um pouco mais, então praticamente dissolveu. O terceiro eu dissolvi um pouco mais. E no quarto eu posso ver que eu já formei um precipitado. O que é isso? Parte daquele soluto não dissolveu, então ele se depositou no fundo. Então, aqui no quarto eu ultrapassei a quantidade de soluto que eu posso dissolver nesse certo volume. Isso é solubilidade, é o quanto eu posso dissolver de um sólido num determinado volume de um líquido a uma determinada temperatura. Por quê? Porque se eu aumentar, na maioria das vezes, aumentar a temperatura, a solubilidade dele vai aumentar, então eu consigo dissolver mais. Isso tem algumas exceções para alguns materiais, mas de maneira geral é assim. Então, solubilidade é a máxima quantidade de material que eu posso dissolver em um certo líquido a uma certa temperatura. Bom, agora eu vou dar alguns exemplos de propriedades específicas de cada material, tá? Você não precisa memorizar, isso geralmente é dado nos exercícios, mas você precisa entender que isso é utilizado para identificar material. Então, por exemplo, a água. O ponto de fusão da água é 0 grau ao nível do mar, tá? O ponto de ebulição é 100 graus Celsius. E a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, a cada 1 grama de água, ela ocupa o volume de 1 centímetro cúbico. Então, se eu tiver essas características aqui, eu consigo já ter uma ideia de que aquele material é uma água. Então, vamos supor, no laboratório, você tem um vidro de água e um vidro de álcool, e você não sabe qual é qual. Como você vai identificar? Pelo cheiro é um indicador, mas você não deve fazer isso, principalmente no laboratório. Então, como você vai identificar? Você vai aquecer e ver qual vai ser o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade. Aí você consegue diferenciar uma substância da outra. Outro exemplo, o enxofre. O enxofre, o ponto de fusão é 115 graus Celsius. Ele tem uma cor específica, né? Por exemplo, amarelo, mas também não pode ser utilizado para identificação. O ponto de ebulição é 445 graus Celsius. E a densidade é 2,07 gramas por centímetro cúbico. Também são as características desse enxofre. Existem outros, estou dando só alguns exemplos, tá? O ferro, o ponto de fusão é 1538. O ponto de ebulição 2800 e a densidade é 7,87. Então vamos supor que aqui eu tenho ferro e enxofre. Supondo que os dois sejam da mesma cor, eu só conseguiria diferenciar um do outro pelos pontos de fusão, ebulição e densidade, não só visualizando, tá? E o cloreto de sódio, né, o sal, o ponto de fusão 801, o ponto de ebulição 1465 e a densidade 12,17. Então, por exemplo, eu poderia estar dissolvendo ele, né, para ver a densidade e vendo o ponto de fusão e ebulição. Isso é utilizado, por exemplo, para diferenciar sal e açúcar sem ter que degustar, né, sem ter que sentir o gosto. Bom, gente, é isso. Essa aula é bem simples, bem teórica. Espero que tenha ajudado. Então, se tiver alguma dúvida, me escreve aqui nos comentários e não esquece de fazer os exercícios adicionais que eu deixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, se gostou, deixa um joinha que me ajuda bastante no canal. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, me deixa aqui também que me ajuda bastante, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima. Até mais, gente. Muito obrigada!